E aí, galera, preparado para feira? Vamos para feira, né? Feira de Santana, fazer aí a terceira fase. Vou resolver uma questão para vocês para mostrar como resolver essas questões de forma organizada, planejada e tudo, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão nossa aí. Quem é a nossa questão? Essa questão aí, ela caiu aí, né? Vamos ler. Eu vou ficar na frente de um negócio aqui, dessas informações aqui atrás de mim, mas eu vou te explicar o porquê disso. A questão toda está lá em cima, tá? Então vamos ver. Uma pessoa puxa um caixote inicialmente em repouso, que pesa, vamos lá, eu faço sempre essa ideia, gente. Sublinha lá, os dados de vermelho. No caso, nós não vamos ter caneta vermelha, mas você vai sublinhando 500 newtons, um plano de inclinação, quanto é o nosso θ? Nosso θ é 30 graus. Ele aplica uma força F no caixote que faz com que um ângulo alfa com a vertical, veja a figura, beleza? Então vamos lá, letra A, nossa pergunta é a letra A. O alfa vale quanto, nosso alfa? 30 graus, e o módulo da força é quanto? 300 newtons. Determine a aceleração A, é a pergunta, do caixote. Adote a convenção que A maior que zero, a aceleração é para cima ao longo do plano da rampa. Beleza. Eu vou fazer uma coisa aqui que é aproveitar e a gente acaba tirando esses dados. Peso. Eu vou colocar ele aqui, depois que eu junto ali tudo. O peso é esse. O ângulo. Qual é o nosso ângulo? Θ. 30 graus. É ou não é? Nosso ângulo θ é 30 graus. Que mais? Quanto o ângulo é alfa? Quanto o ângulo alfa for? Essa é a pergunta, letra A, né? Quanto o ângulo alfa for 30 graus, a força aplicada for de 300 newtons, né? A força aplicada de 300 newtons. Ele quer saber a aceleração, a pergunta é essa, a nossa aceleração. Se eu quero saber a nossa aceleração, e o que ele fala? Que ao longo do eixo, a aceleração ao longo da rampa, para cima da rampa é o quê? Positivo. Então, essas foram as informações dadas, certo? Essas foram as informações dadas. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou, na verdade, duplicar isso aqui para a gente começar a nossa resolução. Então, vamos lá, menos, né? Deixa eu tirar essas questões todas aqui, rapidão. O que nós vamos ter? Eu vou só ficar... Isso aqui eu vou guardar agora e eu chamo a atenção de vocês. A questão... Vamos pegar essas informações aqui que foram de extrema importância. Então ele tem esses dados, né? Esses dados, e ele fala... Então lá, o peso é esse, o ângulo é esse, o ângulo alfa é esse, a força aplicada, ele quer saber, a pergunta aqui é qual é a aceleração, quando o que, Velasco? Quando o que? Quanto a rampa, vou pôr aqui em cima, quanto a aceleração for para cima, certo? Vamos organizar isso aqui para ficar legal, né? Tá aí organizado, vamos ver. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar primeiro essa figura para a gente entender o nosso desenho. E, gente, é muito comum esse assunto lá na prova, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar pesa. Então, peso. Lembrando que a força-peso, ela é uma força vertical e voltada para baixo, ó. A força-peso é uma força vertical e voltada para onde, gente? Para baixo. Então tá aqui minha força-peso. Esse bloco também está apoiado em uma superfície. Se ele está apoiado em uma superfície, ele tem uma força normal. A força normal
é perpendicular à superfície e voltada para onde, Velasco? Para cima da superfície. Certo? Então, galera, quando a gente percebe isso, nós temos 3 vetores e esses 3 vetores não têm mesma direção nem mesmo sentido. Então, o caminho mais tranquilo aqui é definir como ele quer a aceleração ao longo da rampa subindo. Eu vou vir traçar aqui, ó. Deixa eu mudar essa cor. Eu vou traçar aqui uma reta paralela a esse plano, passando ali pelo ponto das forças. Então tá essa reta minha aí, que neste sentido, ela não é. Nesse sentido, meu x é positivo. Vou até pôr aqui, x positivo. Certo? E aí, quando traçado isso, eu também tenho que traçar um outro eixo, que é o eixo y, que é perpendicular ao eixo x. Nesse caso ele não precisou adotar, então meu y, ele está aqui, nesse caso para cima aqui ele é positivo. Então beleza, então o que nós temos aqui? As forças não estão no eixo. Quais forças não estão no eixo? A força F e a força peso. Então, ao colocar elas no eixo, nós vamos ter aqui, ó, colocando elas no eixo, ó, colocando o peso, eu vou ter aqui quem? A nossa força. Vou pôr mais grosso aqui. A nossa força qual? PX. Nossa força PX. Colocando essa força aqui no eixo, nós vamos ter qual força? Nossa força PY, né? PY. PX, PY. E aí, lá do outro lado, eu tenho uma força F, né? Que vai ser, decompondo ela aí, nós vamos ter, ficou feio, mas tudo bem, o F de X. E decompondo ela aqui, ó, decompondo ela lá no eixo Y, nós vamos ter quem? O F de Y. F de X e F de Y. Por que isso, Velasco? Porque é o seguinte, como ele quer aceleração ao longo da rampa, nós vamos olhar ao longo da rampa, eu tenho 2 forças de mesma direção em sentidos opostos. Então eu posso dizer que a força resultante, aplicando a segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. Então, eu vou escrever aplicando a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. E quem é a força resultante? A força resultante é a força F de X, porque está a favor do movimento, menos a força P de X, que está contrária ao movimento. Isso é igual a massa vezes a aceleração. No caso da questão, ele não deu massa, então eu vou fazer F de X menos P de X é igual o próprio peso dividido pelo campo gravitacional, pela gravidade, aceleração da gravidade. E que é esse valor da aceleração. Agora a gente vai começar a analisar essa história aqui. Para a gente analisar essa história, eu vou até aumentar aqui, gente, para a gente ver algumas coisas em cima desse desenho. Ao analisar esse desenho, eu tenho um ângulo θ. Então, com calma. Esse ângulo θ, ele vai ser igual a quem? Quem é o nosso θ? Não é isso? Esse ângulo θ vai ser igual a esse aqui, ó, θ. Alternos externo, então aqui também é θ. Agora com calma, muita calma nessa hora, para a gente pensar nisso. Se esse aqui é θ, né? Esse é θ, nós temos θ. Eu não preciso achar, vou até pôr de amarelo, eu preciso achar esse ângulo aqui, ó. Que é o ângulo entre o vetor e o eixo, que eu vou chamar de beta. Ó, θ, beta. Certo? Θ, beta. Se a gente olhar aqui, esse desenho aqui ficou feio, mas eu vou apagar ele para melhorar.
Vou um pouquinho mais grosso, F não sei o que. Ele aqui é o nosso F, quem? Nosso F, Y, né? Por que eu fiz isso? Pra gente pensar aqui. Se aqui é θ, aqui, ó, oposto pelo vértice, é θ também. É θ também. E se a gente pensar nesse ângulo todinho aqui, eu vou até aumentar mais ainda para a gente ver isso, para vocês verem essa situação. Eu posso pegar esse valor todo aqui, ó, gente, eu vou pegar até de vermelho para vocês verem. Esse valor todo é quanto? Ó, normal com a horizontal, 90 graus. Se isso é 90 graus, eu posso falar aqui, calma aí, que, vamos lá, 90 graus é quem? 90 graus é igual beta mais alfa mais θ. 90 graus é beta mais alfa mais θ. Na questão, ele já me dá uma informação. Então, como eu preciso de alfa, no caso ali, eu vou precisar do beta. Então, quem é meu beta? Meu beta é 90 graus menos alfa e menos θ. Guarda isso, hein? Guarda isso aí pra gente ver. Então, vamos lá, com calma. Fazendo essa observação, nós vamos ter o seguinte, com calma agora. Quem é Fx? Quem é a minha força Fx? Então vamos lá. Fx é igual a quem? Olhou? Fx. Cateto adjacente, ângulo e hipotenusa. Cateto adjacente, ângulo e hipotenusa é quem, hein? Cateto adjacente, ângulo e hipotenusa. Isso é o cosseno, então vai ser o próprio F vezes o cosseno de beta. Agora nós vamos jogar o beta lá. Quem é o Px? Px, vamos olhar lá Px. Px, eu tenho aqui Px, cateto oposto hipotenusa, então é o próprio peso vezes o seno, cateto oposto é o seno de θ. Certo? Seno de θ. Agora vamos com calma juntar as equações. Então eu tenho aqui equação 1, é essa. Equação 2. Equação quem? 3. Então eu vou juntar, eu sempre gosto de dar o comando, então eu vou fazer assim. Aplicar 2, 3 em 1. Então eu já vou fazendo isso. Então a força Fx vezes o cosseno de beta menos o peso vezes o seno de θ. Isso é igual ao peso dividido pelo campo gravitacional, pela aceleração da gravidade, vezes A. Tudo bem? Então agora com calma. Os dados estão aqui. Estão todos os dados aqui. Vamos ver? Quem é a força F? F é 30. O cosseno de beta eu ainda não sei. Quem é a força peso? 500. Vezes o seno do ângulo θ. Quem é meu θ? 30 graus. É igual o peso 500 vezes o campo gravitacional, que ainda não sei o valor, vezes a aceleração. Aí, gente, vocês estão vendo que a gente parou aqui, né? Parou aqui. Ao parar aqui, você vai lá no início da prova, vai ter essas informações aqui, ó. Lá no início da prova, nós vamos ter essas informações aqui imensas, né? Se necessário, salvo indicações em contrário, use.
Então são os dados, são as informações que nós vamos usar. Então vamos com calma. Então eu tenho aqui as informações que eu posso usar. Então eu tenho 300 vezes o cosseno de beta, que eu ainda não sei, menos 500 vezes seno de 30, vamos lá na informação, 0,5. 0,5, deixa eu baixar isso aqui. 0,5. Aí o que mais? Igual, isso é igual a quem? A 500 dividido pelo campo gravitacional, a gravidade, a aceleração da gravidade 10. Então tá 10 aqui, ó. Vezes A. Então, essas informações foram todas colhidas dali, né? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer algo matemática aqui para a gente começar a pensar melhor. Ó, 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. Posso cortar. É isso? Então aqui ficou como? 3. Agora eu já vou começar a pensar nisso aqui, gente. Como é que eu vou pensar nisso, Velasco? Daquela ideia que nós tivemos lá em cima. Qual foi a ideia? Se a gente pegar... bagunçou tudo. Se a gente pegar aqui, ó... Vou aumentar aqui. Daquela ideia que nós tivemos, nós temos aqui, ó. Eu posso olhar isso aqui, eu até olhar para isso aqui, vou duplicar, juntar e levar ele lá para baixo. É um vai e volta, né, gente? Tá, vamos diminuir isso aqui. Então vamos aqui, 0,5. Olha lá. Então, vou aumentar isso aqui para a gente pensar nisso. Pensando nisso aqui, nós temos o quê? Vamos lá. O nosso beta é igual a 90 graus menos alfa. Alfa, ou melhor, quem é meu alfa? Alfa eu não sei. Epa, alfa eu sei. O seno do alfa lá em cima na questão me dá. Alfa é quanto? 30 graus. 30 graus. Menos o θ também é 30 graus. Isso quer dizer que o nosso beta é 90 menos 60, então é 30 graus. Então, cosseno de beta, lá nas informações, ó, cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Isso é quanto, galera? 0,85. Deixa eu pôr de peito. 0,85. Menos 5 vezes 0,25. 5 vezes 0,5. 2,5. Que é igual a 0,5A. Certo? Lá na hora vocês não vão ter calculadora para essa prova. Então vamos lá. 3 vezes 5, 15. Foi 1. 3 vezes 8. 3 vezes 8, 32 mais 1. 32 mais 1. Não, 32 mais 1, 30 e... Como é? Espera aí. Confusão da peste. Que conta que é essa que eu fiz? Vamos de novo, rapidinho aqui. Deixa eu só apagar aqui. Eu tô querendo fazer mais rápido, mas vamos devagar. Vai ser 0,85 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 8, né? 3 vezes 8, 24 mais 1, 25. Foram 2, 0, 2. Duas casas. Então isso dá quanto? 2,55 menos 2,5 é igual a 0,5A. Isso aqui vai dar quanto? Ó? Esse menos esse, isso aqui vai dar 0,05. É igual a 0,5A. Conclusão da letra A é o quê?
que nossa aceleração é 0,05 dividido por 0,5. Não é isso? Isso vai dar quanto? Nossa primeira letra A, que é a aceleração, é 0,1 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Beleza? Galerinha, aqui foi a questão de item A, o item A, tudo bem? Mas a partir daqui começa toda a nossa observação a respeito da questão. A partir daqui, os próximos itens vão, né, vão bem tranquilos. Eu vou até duplicar isso aqui, essa 2, para a gente ver. Vamos voltar lá na questão. Voltando lá na questão, nós temos agora o item B. Determine o ângulo alfa para o qual a pessoa consegue manter o caixote em equilíbrio estático com uma força F de intensidade mínima. Então ele quer que equilíbrio estático fique parado. Determine a intensidade, letra C, determine a intensidade da força mínima. Então, a B e a C eu consigo fazer de uma vez, certo? Vou voltar lá na parte que eu dupliquei, porque eu vou usá-la. Então vamos lá. Deixa eu substituir. Olha o que ele quer. Eu vou apagar isso aqui, gente. Essa parte aqui. Para a gente pôr a ideia do que ele quer. No item B, ele quer saber o valor da força mínima, não é isso? O valor da força mínima, ou valor não. No item B, ele quer saber qual deve ser o ângulo alfa, para ter uma força mínima. E no item C, ele pergunta a força mínima. Por que, Velasco? Por que você reaproveitou esse slide aqui? Porque eu quero aproveitar, gente. Não precisava gastando tempo desenhando ali, né? Então, deixa isso aqui, deixa eu pegar essa parte aqui, apagar, certo? E aí, nós vamos aqui nos organizar para ver isso aqui. Então, vamos lá, deixa eu só organizar isso aqui. Tá organizado, voltou a organização. Essa parte eu não vou precisar de vê-la. Deixa eu apagar aqui. Então, o que vai acontecer, galera? Se é para ter uma força mínima, no caso, para permanecer parado, a ideia que eu vou pensar em usar aqui para nossa resolução é um teorema matemático, a lei dos senos. Então, vamos entender o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou pegar aqui meus vetores, né? O vetor peso, ele é vertical e voltar para baixo. Vetor peso. O vetor normal é perpendicular à superfície e voltado para onde? Para cima. Aqui é a normal. E aí é uma coisa bem interessante. Para ter um resultante, eu tenho que nulo, que é zero, a força resultante é zero, eu tenho que fechar essa figurinha. Então aqui vai ser meu F. Minha força é F. Só que agora, vamos ficar atento aqui a umas coisas. Se a gente olhar aqui, pelo nosso desenho aqui, o peso, eu vou até pôr aqui o laserzinho para vocês verem. O peso e a normal formam um ângulo θ, O peso e a normal formam um ângulo θ. Peso e a normal formam o meu ângulo θ. Certo? E se a gente parar e observar uma outra coisa que eu posso estar observando nisso, o meu ângulo alfa,
quem é o meu ângulo alfa? Né? O meu ângulo alfa ali, ó, o ângulo alfa não está entre a força F e o peso. Se eu pegar o peso aqui, ó, força F e o peso. Então aqui é o meu ângulo que alfa. Meu ângulo alfa. E aí nós temos aqui um problema. É que qual é o nosso problema, Belasca? Eu sei que ângulo que é esse aqui pelo desenho, eu não posso nem falar que é 90 graus, mas eu tenho aqui um ângulo que eu vou chamar esse ângulo de Y ou gama. Esse ângulo gama. Só que detalhe, se a gente parar e pensar aqui em uma coisa, como ele pede força mínima, a menor distância desse ponto àquela reta lá, aquele vetor, ele tem que estar... essas duas forças têm que ser perpendiculares. Então, eu já tenho certeza que aqui vai ser qual ângulo? Ó, entenda por que isso. É a estratégia de força mínima. Se é mínima, eu tenho que ter uma distância menor daqui até aqui. E para que essa distância seja menor, ele tem que ser perpendicular lá. Então aqui forma qual ângulo? 90 graus. Certo? Se forma 90 graus, a pergunta é saber esse ângulo alfa. Aqui eu vou, na verdade, resolver primeiro o item C para depois o B. Então vamos lá no item C. Olhando para o item C. A lei do seno fala que o lado de um triângulo está para o seno do ângulo oposto. Então, olhou. Força F, que é a minha força mínima, está para o seno do ângulo oposto. Quem é o seno do ângulo oposto? É o seno de alfa, ou de teta. O seno de teta, que é igual. O peso eu tenho, né? Então, o peso está para o seno do ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto? O seno de 90 graus. Então, minha força mínima está para o seno de que ângulo? Quanto é esse ângulo mesmo? Lá nas informações ele me dá. O meu θ é quanto? 30 graus. Meu θ é 30 graus. Então, é o seno de quem? De 30 graus. É igual ao peso. Quem é o seno de 90, gente? 1. Seno de 90 é 1. Então, a força mínima é igual ao peso, que é 500, vezes o seno de 30, que é 0,5. Posso simplificar aqui, ó. Esse 0 com esse ficou 5 vezes 5. Quer dizer que essa nossa força é quanto? 250 o que, gente? Newtons. Então o item C já resolvido. Agora eu vou para o item B. Ele pergunta qual o ângulo. Aí, gente, para a gente resolver o item B, eu vou fazer... Eu quero esse ângulo, então eu vou fazer a relação com o ângulo. Então eu posso fazer o seguinte, que a normal está para o seno do ângulo alfa, que eu quero saber, é igual. Agora, qualquer um que eu posso pegar, eu vou pegar o peso. O peso está para quem? O seno de 90 graus. Poderia fazer isso primeiro, Velasco? Poderia, tá? Não teria problema na ordem não, de fazer não. Então vamos lá. Quem é normal? Aí é uma estratégia de resolução. Na hora que você olhar normal no eixo Y, a normal e o PY não são iguais, então quem é o anormal? A normal é igual ao PY. Se normal é igual ao PY, então vai ficar PY, vou fazer bem devagar, vezes o seno do ângulo alfa é igual ao peso vezes o seno de 90, que é 1. Mas, Elasco, quem é PY? PY é o peso
Olha lá, PY, é só olhar. Cateto adjacente hipotenusa vezes o cosseno de θ dividido pelo seno de alfa. Isso é igual o peso sobre 1. Peso corta, peso corta. Isso quer dizer que o seno de alfa é igual ao cosseno de θ. Seno de alfa igual... Estou na frente. Deixa eu sair aqui. Fiquei na frente. O peso cortei, né? O seno de alfa é igual ao cosseno de θ. Para que isso aconteça, os ângulos, quer dizer que o ângulo alfa mais o ângulo θ, eles têm que ser complementares. Então eles têm que formar 90 graus. Mas o θ eu já sei, então alfa mais θ, o θ é quanto, gente? É 30 graus. Isso é igual a 90 graus, então nosso alfa é igual a 90 graus, estou na frente de novo, é igual a 90 graus menos 30 graus. Isto vai ser quanto, hein? Vai ser nosso alfa mínimo, né? Que eu estou falando de força mínima, vai ter que ser igual a quanto? 60 graus. Vai ter que ser igual a 60 graus. Galera, então, questão é sempre bem elaborada, essas questões, né? Trabalhosa, mas muito boas de fazer, com raciocínio, tá? Então, tá aí nossa dica, ver essa questão de vetores, de estar mostrando essa ideia de vetores aí para vocês. Valeu? Agora eu mando o vídeo da parte experimental. Talvez eu veja alguma coisa pra gente ver. Tá bom? Valeu demais e até.